Olá, meu nome é Adriana Mendes, estou aqui para falar um pouquinho do tema religião e religiosidade do livro de Vanderlei de Oliveira, Jesus, a inspiração das relações luminosas, de Hermance Dufour. Eu vou ler um pedacinho do início do capítulo que fala de religião e religiosidade. A religião é ferramenta, o amor é obra. A religião orienta, o amor cura. A religião é conhecimento, o amor é transformação. A religião sem amor é prática devocional. Com amor, a religiosidade é libertadora. A religiosidade é a vivência emocional, amorosa daquilo que a religião ensina. Vamos levar nosso pensamento e agradecer hoje que estamos reunidos em nome de Jesus, da nossa doutrina, e pedimos inspiração, orientação para os amigos benfeitores e que possamos trazer todo o ensinamento de hoje em nossas vidas. Obrigada, que assim seja. Então vamos falar de religião. Religião é um conjunto de sistema de crenças, além das visões desse mundo, que estabelece símbolos entre humanidade e espiritualidade. De acordo com a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, o cristianismo é a religião que tem mais membros no mundo, seguido pelo islamismo. Através de juízos preconcebidos, preconceitos, falta de estudo, nós generalizamos todas as religiões que não conhecemos. Muitas vezes discriminamos e o importante é entender e estudar um pouquinho antes de falar mal, antes de ter um preconceito. Muitas delas que desconhecemos pregam a excelência no trabalho, a caridade e o amor. Na questão 655 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: é reprovável praticar uma religião no qual se acredita de coração, quando se faz isso por respeito humano e para escandalizar os que pensam de outra maneira? Ou seja, ele está perguntando se a gente pode ter nossa religião com todo o nosso amor, mas ao mesmo tempo discriminar outra religião. Isso é certo? Então os espíritos respondem: a intenção nisso, em todas as coisas, é a regra. Sempre é a intenção. Qual que é a nossa intenção? Aquele que não tem em vista senão respeitar as crenças alheias não faz mal. Faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque esse faltaria com a caridade. Ou seja, temos que respeitar as outras crenças e não ridicularizar, como muitas vezes fazemos e nem conhecemos. Então, muitas delas ainda possuem as adorações externas, santos, né? Tem as suas crenças, tem a sua maneira material de adorar. Elas necessitam ainda de chegar a Deus assim. Elas têm aquela fé dessa maneira. Cada um segue o caminho de Deus da sua forma. Como fala assim na parábola da rede, Jesus conta: igualmente ao reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar. Apanham-se toda qualidade de peixes. Depois, quando ela está cheia, arrasta-se para a praia. Assentam-se. Os bons vão para os cestos e os ruins é lançado fora. Então, será a consumação do século. O que Jesus naquele momento está comparando à rede, né, ao reino dos céus.
O que é o reino dos céus? Explicando. É a lei de amor. O que são os peixes de todas as qualidades? São de todas as religiões. E quais são a seleção? Qual é a seleção? Quais são os bons e quais são os ruins? Deus seleciona pela religião? Não, pelas obras. Então, as obras boas são conservadas, coloca-se nos cestos, e as ruins são jogadas fora. Nesse livro, Hermance fala essa frase muito bonita. Vá pelo caminho da religião, mas lembre-se que sua meta é o amor. Então, Deus nos chama silenciosamente para ajudar na sua obra, né? Através da seara do conhecimento, da palavra iluminada, através da caridade, que possamos fazer com as pessoas mais necessitadas e principalmente também com respeito às outras pessoas. É claro que o Espiritismo nos ensina que através da nossa evolução nós vamos melhorando nosso templo íntimo, aperfeiçoando nossas ações, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras. Isso não quer dizer que estamos perfeitos, né? Ajudamos o Senhor na sua seara, mas ainda não somos perfeitos. Ainda carregamos em nós o orgulho, a vaidade. Muitas vezes temos atitudes através das nossas emoções, da tristeza, da raiva. Mas como Kardec traz para a gente, conhece o verdadeiro espírito através dos seus esforços. Então, erramos, aprendemos com o erro, estamos sempre tentando melhorar os nossos defeitos, adquirindo aos poucos qualidades. E não ficar sentindo muita culpa por ainda não termos desenvolvidos, porque vivemos ainda no mundo de provas e expiações, encaminhando para o mundo de regeneração. Em relação ao modo de orar, Allan Kardec, na pergunta 654, Deus tem preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Eles respondem, Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem, evitando o mal. Aquele que vangloria de adorar o Cristo é orgulhoso, invejoso e ciumento. É duro e implacável com os outros ou ambicioso dos bens mundanos. Eu vos declaro que só tem religião nos lábios e não no coração. Para exemplificar o que Kardec diz também, né, na maneira que devemos orar com o coração, então não importa para Deus se é com terço, se é através de rezas, de santos, o que importa é pelo coração. Através também um exemplo da parábola do fariseu e do publicano, que Jesus conta. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano, porém, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 9, diga-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então Jesus, ao contar essa palavra, traz as evidências que Deus não tem preferência de religião, nem do status que a pessoa ocupa na sociedade. O fariseu, na época, eram considerados santos
apenas por serem praticantes de uma religião. E eles, muitas vezes, eles eram imparciais aos necessitados, muitas vezes também indiferentes, eram autoritários, exigentes em relação aos seus subordinados. Então, a gente ainda tem a falsa crença de que um orador, um orientador espiritual passa-se como uma criatura escolhida por Deus, como uma criatura santificada. E isso é um mero engano, porque todos nós estamos a caminho da luz, com nossas dificuldades, com nossas imperfeições. Os praticantes das religiões, os oradores, eles simplesmente estão passando a palavra de Jesus e mostrando que está tomando esse remédio e quer também que todos tomem dessa mesma maneira. Nós somos estudantes empenhados e temos que ter o cuidado de não ser como muitos dos fariseus, achar que somos melhores do que os outros, pelas nossas posições nas nossas religiões. Os publicanos também eram mal vistos na sociedade, porque eles eram cobradores de impostos, muitos deles considerados ladrões por isso. Mas também não devemos generalizar nem os publicanos como os fariseus, porque assim como todas as religiões têm os seus adeptos que têm boas ações, como as más ações. Boas ações como Gamaliel, como Simão, Mateus, Zaqueu, né, os publicanos. Então é de acordo com as obras. Jesus não seleciona os peixes de acordo com a religião. Emmanuel, no livro capítulo 109 do Pão Nosso, coloca a frase: é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e o amor eterno. Então, aos poucos, desenvolvendo nossas habilidades, estudando sobre a palavra de Jesus e ao seu conhecimento, aos poucos vamos preenchendo nossa vida com melhores atitudes e melhorando nossos defeitos, nossas dificuldades. Para exemplificar um ato de amor e caridade, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jericó para Jerusalém, caiu nas mãos de salteadores, quais os despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Passou por ali um sacerdote, olhou e passou de largo. Depois um levita chegou perto, também passou de largo. Mas havia um samaritano que, quando viu, se comoveu de muita compaixão. Chegou perto, atou-lhes as feridas com azeite e vinho, colocou em seu cavalo e levou-o para uma hospedaria. E lá cuidou dele. Jesus, através dessa parábola, quis mostrar a boa atitude do bom samaritano. Depois da separação das 12 tribos de Israel, 10 tribos do norte ficaram com a capital da Samaria. Eles fizeram o próprio templo e seguiram a sua religião. As outras 2 tribos, a Judá e a Benjamim, que era comandada por Judá, que então teve origem ao nome judeu, teve Jerusalém como capital. Então, os 2 povos, tanto quanto os samaritanos e os judeus, eram inimigos. Então, a partir do momento que os ladrões tiraram a roupa daquele homem, não tinha como identificar se era judeu ou se era samaritano. E mesmo dessa maneira, o samaritano se compadeceu e quis ajudar. Então, esse é o maior exemplo de caridade. É não olhar quem é
que religião, que status. É ajudar a pessoa independente da crença dela. Jesus trouxe essa parábola para nos alertar o quanto discriminamos as outras religiões, generalizamos, né, a religião, as pessoas, as atitudes. Temos que tomar esse cuidado. E temos também que tomar cuidado para não generalizar os sacerdotes, os levitas. Por quê? Na época, né, os rituais, existiam esses rituais para os dias sagrados. Então, um deles, 7 dias antes, tinham os banhos, tinha certas orações, tinha os rituais de purificação, como jejum, e uma delas era não tocar no cadáver. O sacerdote não poderia tocar, senão ele não poderia trabalhar nesse dia sagrado. Nem ele e provavelmente o levita. Estava ali tentando estar puro para o seu trabalho. Também não podemos generalizar, porque Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote. Então, através dessa parábola, podemos perceber que, através do bom samaritano, nos traz a informação de como ser caridosos, independente da religião, independente de rituais ou de qualquer modo, devemos ajudar as pessoas acima de tudo, porque aquele homem poderia ter morrido. Então, o que será mais importante? Um ritual ou ajudar uma pessoa? Este samaritano existe em todo lugar, em todas as crenças, em todas as religiões, em toda a política, em todos os partidos. Então, não devemos julgar as pessoas pelos status ou que ela aparenta ser. Temos que ter muito cuidado com isso. Para finalizar, eu vou ler um trechinho do texto mesmo, que é desse capítulo, da religião, religiosidade, do livro de Vanderlei de Oliveira, que quem escreveu foi a Dona Modesta. A religião é como um remédio, prontinho para ser tomado, e o religioso é o doente que precisa dele. Quando o religioso acredita que sua religião pode ajudar outras pessoas, ele apresenta sinais de que está começando a dar valor ao que está ingerido. Quando o religioso acredita que sua religião é o único remédio que pode curar a todos, ele apresenta sinais de como está doente e do quanto precisa do remédio que está tomando. Quando o religioso acredita que está curado, que ele é mais importante que a religião, ele demonstra o nível de sua loucura. Religião é uma bênção, quando não fazemos dela um trampolim para o nosso ego. Que adianta ser religioso e continuar a mesma pessoa? Religião só é remédio quando encontramos nela algo que nos torne melhores. Então, que podemos trazer essa mensagem para a nossa vida, que possamos melhorar aos poucos, com muita perseverança, com muita humildade, que possamos reconhecer nossos erros, não julgar as pessoas, principalmente de outras crenças, outras religiões, que possamos amar o próximo cada dia mais, a cada momento. Que Deus nos proteja, que assim seja.